A temporada 2006 da MotoGP começou com a mesma pergunta dos anos anteriores. Alguém será capaz de deter a supremacia esmagadora de Valentino Rossi? O italiano era o atual pentacampeão e nem mesmo a mudança de equipe da Honda para a Yamaha foi capaz de impedir o massacre que ele impunha em seus adversários. No ano anterior havia sido uma verdadeira sova, e mesmo que daquela vez ele não tenha completado todas as corridas no pódio igual em 2002, porque ele abandonou em Motegi, o restante das etapas teve o piloto da Moto 46 entre os 3 primeiros. Foram 11 vitórias e ao final do ano 367 pontos contra 220 do vice, Marco Melandri. Assim, o maior prognóstico era saber em que corrida o italiano faturaria o hexacampeonato da divisão principal da motovelocidade. Só que um nome havia chamado a atenção durante a temporada. Nick Hayden passou os anos de 2003 e 2004 com 2 terceiros lugares em cada uma das temporadas. Mas em 2005 ele conquistou sua primeira vitória no GP dos Estados Unidos, no retorno de Laguna Seca ao calendário. Não bastasse isso, sua performance nas 4 últimas etapas, com 4 pódios, dava uma esperança para a Honda, que teria a estreia de Dani Pedrosa, bicampeão das 250 cilindradas, no lugar de Max Biaggi. Quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de lembrança de quinta, hoje é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, quero sempre pedir para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, ajuda bastante a gente. Tivemos outras novidades para 2006. Casey Stoner, vice-campeão das 250 cilindradas, foi alçado para a LCR, enquanto Tony Elias saiu da Tech 3 e substituiu Sete de Bernal na Gresini, assim como o patrocinador que trocou junto de time. O espanhol foi parar na Ducati, junto a Loris Capirossi, no lugar de Carlos Checa, e fechou o carrossel indo para a Tech 3. Alex Hoffman deixou a Kawasaki e foi para a Pramac, e em seu lugar estreou Randy Depunier. A maior ausência entre as equipes era da Pons, que deixou o grid da primeira divisão depois de muito tempo, assim como Alex Barros, que rumou para sua única temporada no Mundial de Superbikes. A temporada começou em Jerez de la Frontera, com vitória de Capirossi, enquanto Rossi triunfou em Losail. Melandri venceu em Istambul e Pedrosa foi o vencedor em Xangai. Mesmo sem vencer nenhuma, Hayden foi ao pódio em todas elas. Melandri repetiu o triunfo em Le Mans e aí Rossi mandou geral em Mugello e em Barcelona, com Hayden novamente no pódio em ambas. Depois foi a vez do estadunidense vencer em Assen. Pedrosa voltou ao topo em Donington Park e Rossi levou sua terceira em Sachsenring. Com 8 pódios nas 10 corridas até então e pontuando em todas, Hayden chegou em Laguna Seca na liderança com 169 pontos contra 143 de Rossi, 140 de Pedrosa e 134 de Melandri. Um campeonato bem mais equilibrado, bem diferente dos anos anteriores. Nesse cenário, os competidores da MotoGP chegaram ao circuito californiano para a 11ª etapa. Nunca é demais lembrar que somente a classe principal é que corria lá. Os treinos deram a entender que a ordem natural das coisas não seria tão natural assim. E na classificação, quem se saiu bem foi Chris Vermeulen, da Suzuki. Colin Edwards e Kenny Roberts Jr. completaram a primeira fila. Hayden sairia em sexto, enquanto Rossi largaria somente em 10º. Em pistas mais atuais não seria problema, mas Laguna Seca era uma pista difícil para ultrapassagens. A largada viu Kenny Roberts Jr. tomar a dianteira antes mesmo da primeira curva, enquanto Hayden e Stoner ganhavam posições e se colocavam logo atrás de Vermeulen. Edwards, segundo no grid, caiu para 5º, mas a liderança do campeão de 2000 durou pouco. No último grampo, Vermeulen retomou a liderança. Hayden começou a ensaiar um ataque para cima de Roberts Jr., enquanto Pedrosa e Melandri se alternavam freneticamente na 6ª posição. Ao se livrar do italiano, o piloto da Honda se livrou
de Edwards na volta seguinte e passou a comboiar Stoner. Na nona volta, Hayden enfim se livrou de Roberts Jr. e assumiu a segunda colocação. Rossi não saía de um melancólico nono posto. Na 10ª volta foi a vez de Pedrosa ultrapassar Stoner, mas ele não se viu livre do australiano e na reta principal Stoner deu o troco. Quase que de imediato, ambos se livraram de Roberts Jr. na abertura da volta 11 e passaram a disputar o terceiro lugar. A batalha acirrada durou só 3 voltas, porque Stoner, pressionado, caiu na curva 5 e ali mesmo sua corrida acabava. Àquela altura, Rossi já era o 7º, tendo se livrado de Edwards e começava a ter um bom ritmo de prova. Ao mesmo tempo, Hayden resolveu que era hora de tomar a liderança e começou a baixar cada vez mais a desvantagem que tinha para Vermeulen. Na metade da prova, foi a vez da Kawasaki de Shinya Nakano dar problemas e o japonês foi obrigado a deixar a prova. Aí na volta 17, a transmissão de TV se distraiu com a disputa tripla entre Melandri, Roberts Jr. e Rossi e perdeu a escapada de Vermeulen na curva 3. Hayden não desperdiçou a chance e passou para a liderança, deixando a torcida estadunidense em polvorosa. O australiano tentou não se dar por vencido, mas sua performance começou a minguar e Pedrosa começou a diminuir a diferença. Com 13 voltas para o fim, Rossi já ocupava a 5ª colocação e logo subiu para 4º, se livrando de Melandri sem nenhuma cerimônia. Lá na frente, Hayden já enfiava 1,5 segundos para cima da Suzuki número 71, que passava a se preocupar mais com a chegada de Pedrosa do que em tentar vencer. A iminente ultrapassagem era questão de tempo e ela veio com mais um erro de Chris na curva 5, a 7 voltas do fim. A dobradinha da Honda em termos de performance parecia certa e só um milagre de Rossi para mudar isso. Tudo bem, a gente sabe que o pentacampeão seria capaz disso. Só que esqueceram de avisar para sua Yamaha, que começou a falhar até que o motor estourasse a 3 voltas do fim. O italiano sairia zerado da disputa. Melandri e Roberts Jr., que haviam deixado Rossi para trás devido aos problemas da Moto 46, rapidamente se aproximaram de Vermeulen. E de novo a transmissão de TV perdeu a disputa. Digamos que os dois pilotos deixaram às escondidas a Suzuki para trás. A Honda confirmou os 2 primeiros lugares. Sem precisar forçar, Nick Hayden venceu pela 2ª vez consecutiva em casa. Foi a 2ª vitória dele na temporada. Melandri controlou bem sua vantagem sobre Roberts Jr. e completou o pódio atrás de Pedrosa. Vermeulen ainda cruzou em 5º, seguido de seu colega de equipe John Hopkins. Checa, Capirossi, Edwards e Givernal fecharam a lista dos 10 primeiros. Aquela foi a 3ª e última vitória de Hayden na MotoGP, coisa que ninguém imaginava. O estadunidense disparou na ponta da tabela com 194 pontos. Com o abandono, Rossi caiu para 4º, atrás de Pedrosa e Melandri. O empecilho fez Rossi acordar na temporada e ele emendou uma vitória e 4 pódios na sequência em Brno, Sepang, Phillip Island, Motegi e Estoril. Aliás, a etapa portuguesa é tida como a prova que Rossi perdeu o título ao ver Tony Elias vencendo, o que discordamos e falaremos daqui a pouco. Hayden não foi top 3 em nenhuma dessas 5. Pior, ao não completar a prova portuguesa, ele ficou 8 pontos atrás na tabela. Só que Valência, ali sim, onde Rossi podia chegar em segundo sem depender de Hayden, viu o pentacampeão cair no início da prova e aí ele completou apenas em 13º, na corrida vencida de forma inacreditável por Troy Bayliss. Hayden, com o 3º lugar, conquistou o título de forma muito emocionante. Foi uma espécie de canto de cisne para o piloto, que dali até a sua saída da categoria em 2015, conseguiu apenas 8 pódios. Retornou ao Mundial de Superbikes em 2016, onde venceu na Malásia e fazia a temporada mediana em 2017, até falecer em um acidente de trânsito em Cesena. Mesmo que seu brilho na categoria tenha sido tão curto, até hoje ele é lembrado e reverenciado por todos. Uma carreira bastante positiva, com seu ápice lá naquele 23 de julho de 2006. Pessoal, eu confesso para vocês, eu vibrei quando o motor do Rossi explodiu naquela prova. Não que eu torcesse contra o Rossi, longe disso. É que a gente vê um piloto ganhando tanto, a gente só torce para outro ganhar
para aquela monotonia acabar. E quando o motor do Rossi explodiu e o Hayden venceu, eu imaginava que ele fosse disparar para o caneco. E detalhe, eu vi essa corrida enquanto eu trabalhava no caixa de supermercado. Eu fiquei de olho na TV de uma banca que tinha em frente, e quando o Rossi explodiu eu vibrei, e ninguém entendendo dentro da loja. Lógico, ninguém lá gostava de esporte, era muito difícil. E só eu lá, o Rossi abandonou, o Hayden venceu. Ninguém imaginava realmente que aquela fosse a última vitória do Nick Hayden. Depois ele acabou virando um piloto de meio de grid na MotoGP, foi para o Superbike até, infelizmente, morrer atropelado num acidente de trânsito banal lá na Itália e, enfim, teve fim a uma das positivas carreiras das duas rodas. Uma pena, realmente. Gostaram da lembrança, pessoal? Foi uma corridaça, realmente. Aliás, as pistas... Laguna Seca não tinha estrutura nenhuma antigamente, mas sempre proporcionava grandes provas. Na quinta-feira que vem tem mais uma lembrança, pessoal. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã, a partir das 9 da noite, tem aquecimento. A gente espera vocês, pessoal. Grande abraço. Tchau.